Meu nome é Cristiane Adá, sou auditora fiscal do trabalho e professora há um tempinho já. E estou inaugurando esse novo canal aqui de contato com vocês, do ProAluno, certo? Vamos conversar sobre vários temas interessantes para concurso, interessantes para a OAB e também interessantes para a vida prática, né? Para aquele dia a dia que você tem que ter. Vamos contribuir de uma forma, da melhor forma que a gente puder, para que seja fácil de vocês entenderem e que tirem de uma vez por todas aquelas dúvidas que vão ser possíveis de serem retiradas. Afinal de contas, sobre os contratos que nós vamos falar com vocês, principalmente o contrato intermitente, ainda existem muitas dúvidas. Tá? Ainda existe muito como será, o que vai fazer. Inclusive, por essa razão, a gente acha que esse contrato ainda não foi muito aceito, ainda não foi muito adotado pelos próprios empregadores, porque eles são confusos, assim como todos nós, e existe muita dúvida em relação a esse contrato. Pretendo contribuir com vocês o máximo possível para esse aprendizado, facilitando a vida. Bom, quais são, assim, se a gente pudesse indagar, quais seriam as maiores dificuldades de aprender esse contrato? É exatamente o fato dele ser novo, né? Desse contrato intermitente ser novo. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a existência desse contrato, para que você possa efetivamente entender. Esse contrato, que a gente chama de contrato intermitente, né? Afinal de contas, nós vamos falar dos dois temas e a gente tem que iniciar por um. E vamos começar pelo contrato intermitente. Bom, esse contrato, de início, ele não é uma novidade no mundo. Não ocorreu inicialmente no Brasil. E a gente vai entender também por que a demanda desse contrato no Brasil. Vários países já adotaram esse tipo de contrato. O Brasil copiou, mas copiou a lá brasileira, né? Ao modelo brasileiro de fazer o contrato. Bom, a previsão desse contrato, ele está no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. A previsão desse contrato, ela traz a possibilidade do empregador ter um empregado que normalmente foge aos conceitos iniciais do direito de trabalho. Tá? Quem lembra? Quando a gente fala em contrato de trabalho, a primeira coisa que vem em mente são aquelas características comuns de todo contrato de trabalho. Né? Relembrando, para dar aí uma relembrada para vocês, nós temos a pessoa física, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. E esse contrato bate de frente com essas características. Né? Sobre ele nós vamos falar para vocês. Bom, vamos começar. No Brasil, a demanda desse contrato começa de uma necessidade de algumas empresas ligadas a lanchonetes, bares, em especial a McDonald's, ter um interesse de fazer contratos que fossem pagos por hora, por dia trabalhado, certo? Bom, essa demanda há muito tempo existia no Poder Judiciário. A vontade de ter contratos que não tivesse aquele tradicional forma de contratação. Eu lhe pago, você tem que trabalhar 44 horas, 36 horas, de acordo com o contrato. Existia um interesse de que esse contrato pudesse ocorrer com pagamentos de algumas horas pagas, por exemplo, por mês, alguns dias pagos por mês. Ou seja, esse contrato, ele só existisse de acordo com os interesses do empregador. Só quando o empregador efetivamente viesse a se interessar. Tá? É uma coisa bem diferente do direito pátrio, do direito brasileiro. O direito brasileiro, ele prega pela ideia da continuidade da relação, do pagamento que seja possível do empregador
do empregado se sustentar e sustentar a sua família, e esse contrato um pouco que quebra essa lógica, né? Para a gente entender um pouco desse contrato, é fundamental que a gente vá para o próprio conceito dado pela lei, porque no próprio conceito a gente consegue ver quais são os interesses e quais são as características, e é fundamental você aprender esse conceito. Bom, a lei entende que o contrato intermitente ele se caracteriza por uma prestação de serviço subordinada, ou seja, eu continuo obedecendo ordens do empregador, mas não contínua. O que quer dizer não contínua? Não existe uma frequência dela, uma frequência pré-determinada dela. Ela vai ocorrer quando o empregador tiver interesse. A própria lei diz que ele deve ocorrer com tempos de inatividade e tempos de atividade, ou seja, épocas que ele vai estar funcionando, você vai estar trabalhando e épocas não. Vamos para alguns exemplos, tá? Só para ficar melhor para você. Pensa num bar, pensa num restaurante. Aliás, como eu disse no início, essa foi a origem desse contrato. Eu preciso de mais garçons no final de semana. Ou eu só preciso de garçons no buffet se eu tiver festa. Né? Então, existia um impasse de que tipo de contrato você poderia adotar. Com esse contrato, o empregador vai assinar a sua carteira, mas ele só vai lhe chamar quando ele precisar. Esse tempo que ele precisa, a gente vai chamar de atividade. E o tempo que você está parado, a gente vai chamar de inatividade. Por exemplo, esse contrato ele tem exatamente essa alternância, o que impede a ideia de continuidade. Não tem como ele ser contínuo se ele vai ter épocas de paralisação, certo? E essas paralisações, elas podem ser por hora, por dias ou até por meses, certo? O bar e restaurante, a gente pode dizer, olha, de vez em quando o empregador precisa, mas é certo que quase todo mês ele precisa. Mas imagina um hotel que fica num local turístico. Eu posso precisar de você 3 meses sim, 3 meses não. Né? E isso será pago de forma mensal, só quando eu preciso de você, certo? Então, esse contrato que se caracteriza por ser uma prestação de serviço, por ter subordinação, porque quando eu estiver prestando esse serviço, eu vou estar obedecendo suas ordens, mas não existe uma continuidade. Não existe a ideia de que eu vou ter que trabalhar todo dia, certo? Bom, a legislação, ela estabelece que só existe, pela lei, uma categoria que estaria excluída dessa possibilidade, que é o aeronáutico, dado a necessidade de que esse trabalhador tenha uma maior experiência, uma maior capacidade de exercer aquela atividade. Então, ele retirou o aeronauta da possibilidade de ter esse contrato. Então, basicamente, eu posso contratar um empregado, assinar a carteira dele, mas só chamá-lo para trabalhar quando eu tiver interesse na atividade dele. Isso gera uma série de problemas, que ao final do contrato intermitente, nós vamos falar. Penso que seria uma ideia boa se bem praticado, né? Mas na realidade, na prática, a gente vê que não é muito isso. Mas lembra, primeiro, ele tem sim subordinação, ele tem sim pessoa física, ele tem sim pessoalidade, porque eu vou assinar a carteira com você, é você que deve prestar o serviço, e ele tem onerosidade, eu vou lhe pagar. Agora, o critério não eventualidade, ele é de alguma forma atingido. Ele não está presente dentro desse tipo de contrato. Não há presença dele, porque esse trabalho só vai existir quando eu efetivamente precisar desse trabalho, certo? A origem, a gente já falou para vocês, vem de uma demanda dos empregadores, e essa demanda já vinha de alguma forma sendo aceita, né? Já existiam algumas decisões que se posicionavam a favor desse tipo de demanda. Por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, na OJ 358. A orientação jurisprudencial 358 da SDI 1 do TSD,
ela já expressamente autorizava que existisse esse tipo de contratação por hora, né? Esse tipo de contratação por dia, e que o trabalhador fosse remunerado só por essas horas e por esses dias. Em relação à remuneração, a gente pode dizer para vocês que a lei estabeleceu que ela deve ser igual a de um empregado normal, certo? Do empregado padrão. Bom, se não existir uma remuneração específica, como é muito comum você ter normas coletivas, você vai usar o critério do salário mínimo, né? Ou o salário daquela categoria, se existir um salário diferenciado. Mas se já havia uma tendência a se aceitar esse tipo de contrato, que a gente chama de contrato intermitente. Um bom nome que a gente não pode esquecer, né, porque de repente a gente vê em prova, é o contrato, ele também é chamado por nome de contrato 0 hora. Professora, não entendi o porquê 0 hora. Não entendi por que a gente chama de contrato 0 hora. Porque o trabalhador, na época de inatividade, da qual ele não sabe qual é, ele não terá nenhuma prestação de serviço e, consequentemente, 0 de salário. E ele começa todo mês sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma conhecimento prévio de quanto vai ganhar no final do mês. Ele não sabe se terá trabalho ou não terá trabalho. Por essa razão, a gente chama de contrato 0 hora. Isso também isso também permite a alternância de horário de trabalho. Tá? Se precisar de você um dia pela manhã, eu vou lhe chamar antecipadamente, como a lei diz, vou falar para vocês pela manhã. Mas se eu precisar de você daqui a uma semana, 2, 3 dias, pela tarde, eu vou entrar em contato, convocar e chamar pela tarde. Mas eu posso não precisar. Por isso, a gente pode chamar ele de contrato 0 hora, porque você parte do zero. Todo mês você parte do zero. Outro nome que pode ser usado, isso é interessante, né? Porque prova, lembra, gente? Prova adora inovar. Prova de concurso adora colocar nomes que um pouco confundem a gente. A gente diz assim, meu Deus, nunca vi esse nome. Esse nome não é do meu conhecimento. Mas uma outra coisa que normalmente chama esse contrato é de contrato ultra flexível. Né? Então, contrato intermitente, 0 hora ou contrato ultra flexível. Por que ele é ultra flexível? Porque ao contrário de um contrato padrão, você não sabe que hora vai trabalhar. Tá? Que é outra coisa bem diferenciada desse contrato. Você não sabe se vai trabalhar primeiro, quanto vai receber e que hora você vai trabalhar. Então, ele permite uma mudança, de alguma forma, nas cláusulas contratuais. O que, em regra, pelo princípio da inalterabilidade contratual, o empregador é impedido de fazer. Existe o que a gente chama de jus variante, algumas alterações que são possíveis, né, no próximo momento a gente fala para você, mas a realidade é que eu não tenho como empregado nenhuma segurança, nem de horário, nem de valor salarial, nem de horário de prestação de serviço. Você pode me contratar para trabalhar a qualquer horário. Então, não esquece, contrato intermitente, 0 hora ou ultra flexível, é possível as mudanças, é basicamente a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. E ainda nessa lógica, como eu não tenho certeza da minha prestação, do meu horário de prestação de serviço, como eu não tenho certeza do valor que eu vou receber, né? Então eu não tenho certeza do horário da prestação de serviço e também não tenho certeza do valor que eu vou receber. Bem, como eu não tenho certeza, eu posso, como diz a lei, trabalhar para mais de um empregador. Eu posso ter minha carteira assinada para mais de um empregador. Bom, quer dizer, professor, que eu posso ter 3, 4, 5 contratos? Será que é possível eu ter contrato
fixo, contrato padrão, mais o contrato intermitente? Gente, isso é muito comum. Principalmente, por quê? Principalmente porque você não tem um horário rígido para trabalhar. Então, o certo é que, para chegar ao final com um valor de salário que seja suficiente para a sua sobrevivência, você vai lá e permite a sua contratação por vários outros empregadores. E até uma coisa interessante, porque a exclusividade nunca foi elemento da relação de emprego. É possível, sim, que você tenha exclusividade, como jogador profissional de futebol, né? Como, por exemplo, um jogador do Flamengo. Um jogador do Flamengo, ele não vai poder trabalhar enquanto atua no Flamengo em outro time. Mas a regra geral é que você não tem esse elemento de exclusividade. Então, isso permite que você tenha mais de um contrato. Inclusive, contratos que sejam na forma tradicional. Aqueles contratos que sejam da forma tradicional. Beleza? Deu para entender até agora? Você, além de ter toda essa diferenciação, de poder mudar as condições contratuais, de ter época de inatividade, você também terá a possibilidade de ter mais de um vínculo, certo? Bom, uma coisa interessante que a lei não deixou definida e que é interessante para a gente debater é se esse contrato tem que ser indeterminado ou se ele pode ser determinado. Isso não ficou certo. Eu acho que, pela lógica, ele será um contrato indeterminado. Mas a lei não deixou claro se seria um contrato realmente indeterminado. Mas, se eu vou contratar você para algumas épocas existir a paralisação porque eu não tenho necessidade, entendo eu que a melhor forma seria dizer que ele seria indeterminado. Mas não é isso que a lei diz pra gente. A lei silencia, certo? Bom, uma coisa também importante para a gente entender, e pelo que a gente já falou para vocês, é que esse contrato é diferenciado do padrão. Ora, gente, toda vez que eu tenho um contrato que foge o padrão, o que a lei exige é que eu formalize ele. Então, assim, vou fazer contrato de terceirizados. Eu preciso de uma forma estabelecida. Vou fazer contrato de aprendiz. Preciso de uma forma estabelecida. Pois bem, contrato intermitente, ele também tem esse viés de que, como ele é exceção, toda vez que eu for fazer de um contrato normal uma exceção, então a regra é que eu tenha uma formalização dele. Por isso a lei foi nesse sentido. A lei diz que tem que ser formal, né? Obrigatoriamente formalizado. Então, se você não formalizar esse contrato, você gera a possibilidade de ter esse contrato como um contrato normal. E ao ter um contrato normal, você obviamente vai ter a regra normal, eu tenho que lhe pagar, porque quando você está na sua casa esperando que eu lhe chame, você teria a ideia aí também de tempo à disposição, certo? Mas, como eu não vou pagar, eu tenho que especificar isso no contrato. O seu contrato é um contrato intermitente. Além de especificar, eu devo colocar o valor que você vai receber. Lembrando sempre, olha, se ele é um empregado como qualquer outro, a figura da equiparação salarial está presente. Então, eu tenho que pagar o mesmo valor que eu pagaria para um empregado nas mesmas condições dele. Então, na formalização, o que eu tenho que ter? Primeiro, o contrato escrito dizendo que você é um trabalhador intermitente. Segundo, qual o valor da hora. Tá? E especificar também qual o horário de trabalho que você vai trabalhar, certo? Mas mesmo assim, mesmo existindo uma forma escrita, você precisa também convocar esse empregado. Se eu não tenho certeza do dia e da hora que eu vou trabalhar, você precisa me avisar, certo? Então, a lei também se preocupou com isso. Ela também se preocupou com o momento que você vai chamar esse trabalhador para que esse trabalhador possa executar a sua atividade, que a gente vai chamar de convocação.
E aí, galera, tá dando para entender? Espero que sim, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente aqui. A melhor professora, muito obrigado. Agradeço demais. Espero estar contribuindo e contribuir muito com vocês por esse canal, certo? Muito obrigadão mesmo. Nós estamos aí iniciando. Qualquer erro, qualquer falha, eu vou pedindo aí para vocês que desculpem, porque realmente nesse início a gente tem que ter um processo de adaptação. Agora, início no ProAluno, tá? Porque eu já tenho uma experiência muito vasta, tanto como auditora nessa área, como também como professor, certo? Mas eu agradeço imensamente a participação de vocês e vamos continuar aprendendo, né? Quiser mandar pergunta, quiser mandar recado, pode mandar que a gente vai tentar ensinar vocês aquilo que vocês têm mais dificuldade, certo? Bom, então vamos lá. Esse contrato, ele, como já foi dito, deve especificar qual o valor da hora que eu vou receber, certo? Porque ao final você tem que me pagar. E este pagamento tem que ser possível do trabalhador saber se realmente foi pago o valor real do trabalho do empregado. Então, você precisa previamente me dizer quanto vai valer uma hora de trabalho que eu vou prestar para você. Lembrando, sempre tem que ficar lembrando para a gente não esquecer. Esse contrato pode ser hora, eu posso chamar você para trabalhar naquele dia 2 horas, 3 horas. Esse contrato pode ser por dias, eu posso chamar você para trabalhar 2 dias, 3 dias, ou pode ser por meses. Eu vou ter um hotel e eu vou precisar de você 3 meses. Vou lá, chamo você para trabalhar 3 meses, depois esse contrato para de novo e posteriormente eu vou chamar você novamente para prestar serviço. Então, lembra lá, eu vou colocar por escrito, vou colocar o valor e toda vez que eu lhe chamar, eu vou especificar tudo isso no eventual contrato de prestação de serviço com vocês, certo? Bom, então, ainda nessa lógica, o empregador deve me convocar. Toda vez que ele precisar da minha atividade, ele deve me convocar. E a lei diz uma coisa interessante que me traz dúvidas, né? Ela diz que o empregador deve convocar o empregado 3 dias corridos antes. E aí eu fico pensando, e se eu convocar o empregado 3 dias corridos antes e ele, como diz a lei, tem um dia útil para me responder. E ele responder que não, né? Ele disser não, não vou poder ir porque eu já tenho outro contrato para fazer. Eu estaria proibida de chamar novamente outra pessoa porque não tem prazo de 3 dias? Além do mais, essa situação imprevisível que me faz lhe chamar, se ela for com menos de um dia, né, eu não vou poder lhe chamar? Né? Entendo eu que sim, né, que de qualquer forma eu poderia lhe chamar. Mas lembra, a lei fala em 3 dias corridos. 3 dias corridos antes, eu vou lhe convocar, ok? Ao lhe convocar, eu vou estabelecer quais são as condições de contrato. O que é que vai ocorrer naquele contrato? Qual horário, qual valor, qual atividade, tudo eu vou especificar. Bom, mas é necessário também que você convoque o empregado, mas não tenha a certeza da prestação de serviço dele. Por quê? Porque ele vai poder se negar. A gente vai ver daqui a pouco exatamente porque ele pode ter outros contratos, certo? Mas, teoricamente, sim, esse empregado vai poder se negar. Bem, outra coisa importante é que a lei não diz como é esta convocação. Teoricamente, eu posso convocar por qualquer meio. Tá? Posso convocar por telefone? Posso. Posso convocar via WhatsApp? Pode. A lei não especifica um meio que seja determinado. Só pode ser escrito, só pode ser mediante prova da condição, mas eu não diria para vocês que seria uma boa forma por telefone. No eventual demanda, você teria aí a necessidade de provar que convocou esse trabalhador. Né? Bom, feita a convocação, que diz a lei?
ela diz que o empregado tem um dia, aí neste caso, útil, tem um dia útil para responder o interesse dele de trabalhar ou não, se ele vai ou não trabalhar. Se ele silenciar, ou seja, se ele não der resposta, ele é tido como não aceito. Não ocorreu uma aceitação por parte do empregado. O empregado, por algum motivo, não quis ir. E o interessante é que, exatamente pela impossibilidade do trabalhador ficar aguardando o seu chamado, já que ele não tem certeza e precisa se sustentar, ele pode, sim, lhe dizer que não vai, sem ter nenhuma punição para ele. Porque você pode dizer assim, sim, mas ele não mantém subordinação? Se ele mantém subordinação, então ele tem que ir. De jeito nenhum ele não tem que ir. Ele não tem essa obrigação de ir exatamente porque ele pode ter mais de um contrato, ele pode ter outras obrigações e não poder ir. Ou mesmo porque naquele momento existe algum motivo que impeça ele de ir. Como ele não é como aquele trabalhador normal, que está lá todo dia, todo mês, cumprindo horário, então ele fica mais livre em relação a isso. E é uma coisa que eu digo sempre, que eu pergunto sempre para os alunos, a grande diferença entre o contrato de trabalho parcial e o contrato intermitente é que essa questão da imprevisibilidade, ela vai até para o empregador, porque embora você seja meu empregado, eu não sei se você vai trabalhar para mim. Tá? Então, essa incerteza, ela vai até na figura do empregador, que necessariamente tem que ter mais de um empregado intermitente, porque ele nunca vai ter a certeza da prestação de serviço. Porque a negativa do empregado, pela lógica, lá pelo parágrafo 3º do artigo 452A, ele vai dizer que não é insubordinação. Já no tempo parcial, o que acontece? Eu lhe contrato para trabalhar toda semana, tal dia, em tal hora, então não preciso lhe convocar. Como eu não preciso lhe convocar, você vai efetivamente ter que cumprir aquele horário, aqueles dias. No contrato intermitente, não. No contrato intermitente, como você não pode ter, não tem a certeza, você não vai ter a obrigação. Professor, e se esse cara se negar sempre, né? Existir a negativa dele sempre. Teoricamente, não tem nenhuma posição, né? Nenhum tipo de punição para ele. Por que não tem nenhum tipo? Exatamente porque esse trabalhador não tem esse grau de subordinação em relação à aceitação ou não da prestação de serviço de um empregado normal, certo? Então, até aí, tudo bem? Vou contratar você intermitente, que é aquela prestação de serviço que, embora subordinada, ela não é contínua, e essa sua prestação de serviço vai ter o valor da hora de um mês igual a um trabalhador normal de trabalho, né? Mas para isso eu preciso lhe convocar exatamente para você ter conhecimento de qual dia e qual atividade e qual horário você vai fazer. Faço isso em 3 dias corridos, lembra, gente, é uma pegadinha constante em prova. Essa questão de dias corridos ou dia útil, isso é muito importante. Então, vou convocar 3 dias corridos antes. Você vai aceitar ou não, ou permanecer em silêncio, um dia útil para isso. Possibilidade de não querer prestar o serviço por qualquer outra circunstância, sem existência de punição. Portanto, o empregado pode recusar a oferta. Bom, agora imagine, o trabalhador aceitou a oferta. Ele disse que ia. E por qualquer motivo, ele não comparece. Ou vamos pensar no contrário. O empregado aceitou, ele vai para o trabalho e sem nenhum motivo justo, o empregador o dispensa naquele dia. Imagina, ele pode ter, de alguma forma, deixado de trabalhar em outro local. E a gente está falando de salário. Pois bem, para essa situação, a lei criou uma situação completamente inovadora no direito do trabalho. Porque até antes existia a figura da multa no atleta. Mas até esta multa do atleta foi retirada. Porque no direito do trabalho, nós só temos 3 tipos de punições. E para falar a verdade, só 2 delas têm previsão legal. A outra não tem previsão legal, porém, né, ela é aceita.
até por ser menos prejudicial ao empregado. Para a legislação trabalhista, nós temos 3 tipos de punição: a advertência, a suspensão e a demissão por justa causa. Então, comumente a gente dizia para os alunos: olha, multa não é motivo de punição. Mesmo que o trabalhador tenha feito algo errado, você pode adverti-lo, pode suspendê-lo ou pode demiti-lo por justa causa. Mas a aplicação de multa não é possível. Pois bem, a Lei do Trabalho Intermitente, a norma, o artigo 452A, inovou. Ele trouxe a possibilidade da multa. Tá? Ele trouxe a possibilidade de você aplicar multa, certo? Bom, e como é que vai ser essa multa, professor? Como é que eu vou ter essa multa? Bom, primeira coisa que você tem que saber: as obrigações são dos dois. Então, a multa tanto pode ser paga pelo empregado, como pode ser paga pelo empregador, ok? Você chamou o empregado, ele aceitou e não compareceu. Você chamou o empregado, ele aceitou, foi, e você, sem um justo motivo, não compareceu. O que diz a lei? A lei diz que vai ser pago uma multa de 50% do valor da remuneração, certo? E ela ainda possibilita que você compense. Compense, ao invés de pagar em dinheiro, que ocorra a compensação em trabalho dentro de um prazo de 30 dias. Então, eu não fui. E aí, uma coisa importante, grifa aí, se você tiver com a folha, é que esta multa só existirá se for sem justo motivo. Ou seja, eu faltei porque estava doente. Você não vai poder me descontar. Eu faltei porque morreu alguém da minha família. Você não vai poder me descontar. Então, a ideia da multa é quando você se comprometeu, isso não vai ocorrer. Ok? Bom, é algo inovador. Multa no direito de trabalho, contrato intermitente. Mas sabia que eu tenho algumas dúvidas que eu vou repartir aqui com vocês, até para aprofundar no tema? Esta multa, imagina você é chamado no hotel para ficar 3 meses de trabalho, certo? Um contrato intermitente por meses. E você não vai. Por qualquer motivo, você não vai. Será que você vai ser obrigado a pagar 1 mês e meio, que seria o correspondente a 50% da remuneração daquele período? Entendo eu que não. E entendo que acho que os tribunais dificilmente aceitarão isso. Mas sim, está na lei. Lembra, porque o que interessa para a OAB, o que interessa para o tribunal, numa prova objetiva é o texto da lei. Então, existe sim a possibilidade de remuneração ou de compensação, de que exista uma compensação pelo não apresentação sem justo motivo, certo? Sem justo motivo, você pode sim ser multado. Ou, no caso do empregado, você pode ter a compensação. Gente, vamos ver aqui primeiro se tem alguma dúvida de vocês para a gente, certo? Se tem alguma informação, não, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta ainda. Então, professora, deixa eu dar uma olhadinha mais perto. Como fica a situação desse trabalhador na seara previdenciária? A gente vai falar mais à frente. É outro problema que a gente tem, tá? Vou já tirar a sua dúvida. Por quê? Porque a Previdência Social já só reconhece como contribuído naquele mês se for sobre o salário total. Interessante é que a MP, ela deu uma resposta a isso, mas com a queda dela, né, ficou na mesma situação. A MP, ela estabeleceu que cabia ao empregado complementar quando não atingisse o mínimo. É simplesmente lógico, né? Imaginar que uma pessoa que ganha pouco, e muitas vezes não vai chegar a ganhar nenhum salário mínimo, vai ter que complementar, né? Mas, teoricamente, ainda é essa lógica. Se não existiu o pagamento sobre o salário mínimo, você trabalhou na empresa A, ganhou R$300 e ela vai contribuir à Previdência sobre esses R$300. Mas você trabalha também na empresa B, e a empresa B paga para você R$400 e ela vai contribuir para a Previdência com esses R$400. Quando você soma, não chegou ao salário mínimo. Então, você vai ter que complementar até o salário mínimo para que aquela mês seja considerado para fins de Previdência Social, né? É uma coisa difícil da gente ver na prática, certo? Mas
teoricamente é isso que você vai ter que fazer para poder se aposentar pela Previdência Social ou de ter um benefício de auxílio doença. Gente, mas isso é tão confuso. Porque você vai ter um empregado que vai ter aí 2, 3 anos na empresa, com a prestação de serviço real, ou seja, com a contribuição para a Previdência Social, em um mês sim, outro não, ao final de 2 anos ele ainda não tem um ano fechado, né? E você só tem os prazos de carências de alguns benefícios, entre eles o auxílio-doença, esse trabalhador terá ou não. Eu tenho quase certeza que esse contrato, principalmente como auditora fiscal do trabalho, que esse contrato não deu certo por isso, porque o próprio empregador, ele não sabe qual é o final desse contrato. Ele pode, ao término de um contrato intermitente, ser entendido como um contrato que era realmente indeterminado por algum erro, já que ele é um contrato excepcional, e ele tem que pagar tudo, né? Então, isso é interessante da gente analisar. E a gente só vai conseguir ver isso mais na frente, quando você começar a ver realmente quais são as decisões judiciais acerca desse contrato, né? Bom, então, você verificou aí, tudo bem? Espero que tenha respondido. Se dá um feedback aí pra gente, vendo se realmente respondeu a sua questão ou se ainda ficou alguma dúvida, certo? Bom, professora, quando é que esse cara recebe o salário dele? Quando é que ele vai receber os valores? Gente, ele vai receber os valores toda vez que acabar o período da prestação de serviço. Então, vou lhe chamar por 3 dias, vou lhe chamar por uma semana, vou lhe chamar por um mês, você receberá os seus valores, que a gente vai já discriminar quais são, certo? Mas aí gera uma dúvida, né? A gente está aqui conversando, mas depois ainda tentando raciocinar esse contrato intermitente. Se eu lhe chamar por 3 meses, a lei expressamente diz, a cada período de prestação de serviço. Quando terminar, ela fala o nome final. Ao terminar esse contrato, e se ele for de 3 em 3 meses? Vou lhe pagar só no final? Tá? Se ele for de 1 dia, 2 dias, uma semana, beleza, vou lhe pagar no final. Mas se ele lhe chamar para trabalhar 1 mês, 2 meses, você vai pagar só no final? É uma coisa para se gagar. Mas, tirando isso, quando terminar o período da prestação de serviço, você deve pagar ao empregado a remuneração daqueles dias, né? As férias proporcionais acrescidas de 1/3, o 13º proporcional, os adicionais legais, eventuais adicionais a mais que ele tem, adicional noturno, adicional de horas extras. Sim, esse trabalhador pode fazer horas extras, não há vedação que ele faça horas extras, desde que nos limites legais de 2 horas. Agora, bom, então vamos repetir: remuneração, férias com texto, 13º salário, adicionais legais e repouso semanal remunerado. Você vai fazer o proporcional a tudo isso e vai pagar o empregado. Bom, remunerou, pronto. Mas até nessa remuneração a gente tem algumas dúvidas. Veja, em relação às férias proporcionais acrescidas de 1/3. Bom, e onde fica o dispositivo constitucional que diz que eu tenho que tirar férias remuneradas, pagas? Porque, afinal de contas, a férias tem um acréscimo de 1/3 para que eu possa usufruir das minhas férias. E, olha, eu tenho que fazer antecipação do pagamento das férias, exatamente para que eu possa usufruir. Se ao término de cada contrato você me paga, eu vou ter umas férias sem dinheiro, né? Entendo eu que isso dificulta a vida do trabalhador, mas, né, o que a lei está dizendo. E, teoricamente, com uma prova de OAB de concurso, é isso que você deve usar. Remuneração, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º, adicionais legais e remuneração do semanal remunerado, do repouso semanal remunerado. O FGTS também deve ser pago, mas vai ser pago em cima só do que o empregador vai ter que pagar naquele mês. A contribuição sindical também, vai ser paga só em cima daquilo que você se comprometeu, né? Bom, gente, o empregado tem direito às férias, né, como qualquer outro empregado. Então, o que diz a lei? Depois de 12 meses,
você terá direito a umas férias, e ela fala de uma férias mensal, né, férias de um mês, ela não fala de 30 dias, nos 12 meses subsequentes. Nesse período, você não pode ser convocado para trabalhar. Bom, não pode ser convocado para trabalhar, mas não tem nada que receber, né? Complicado. E no término da exibição de trabalho intermitente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. A gente vai ter a oportunidade de conversar mais e detalhar e chegar em detalhes acerca disso. Eu deixei um estudo de caso para vocês, certo? Esse estudo de caso, basicamente, a gente vai entrar nos erros possíveis que desqualificarão, que retirarão a condição de contrato intermitente. Como é, por exemplo, não ter contrato escrito, não comunicar no devido prazo, tudo mais. Dê uma lidazinha que depois a gente envia para vocês a resposta correta dessa questão, dado o horário, certo? Dado a situação do horário, que a gente já falou muito sobre o trabalho intermitente. Mas eu espero que vocês tenham efetivamente aprendido. Mas em outras oportunidades a gente vai detalhar mais e estudar mais esse tipo de contrato, ok? Bom, rapidamente vamos falar sobre teletrabalho. O teletrabalho, ele realmente não veio, não tinha nenhuma legislação sobre ele. Mas existia uma legislação, o artigo 6º da CLT, que previa que o empregado, mesmo trabalhando fora das dependências, ele tivesse o controle de horário e tivesse todo o controle e o pagamento das horas extras feito por ele. Então, o trabalhar distante não é uma novidade. O que é uma novidade é que esse contrato de teletrabalho, ele começa dizendo que ele é um contrato que é realizado, uma prestação de serviço, que é realizado a maior parte do tempo fora das dependências da empresa, certo? Mas não quer dizer que, eventualmente, você não possa ir na empresa, ficar lá um pedaço, que isso descaracterizaria o contrato, de forma nenhuma. O que importa é que, preponderantemente, você trabalha fora. Só que não basta só trabalhar fora. Você tem que necessariamente utilizar de meios de informação ou de comunicação, certo? A lei exige que, além da prestação de serviço fora, externa, você, em regra, a prestação de serviço fora, externa, você ainda tenha que utilizar de um instrumento próprio, que é a informação ou a comunicação. Então, aquele cara que produz lá material na casa dele, vem deixar na empresa, ele é sim um empregado, só que ele não é um teletrabalhador. Engraçado é que a lei diz que ele não se configura como trabalhador externo. E aí a gente vai ver lá na frente que isso é para dizer, teoricamente, que esse empregado, qualquer que seja a condição de trabalho dele, seja controlada ou não controlada, ele não terá direito ao artigo 62 da CLT, que vai falar, o capítulo, melhor dizendo, da duração do trabalho, que vai falar em horas extras, adicional noturno, descanso intra e descanso inter. Esse trabalhador é colocado lá para que esse trabalhador não possa ter esses direitos, ok? Ele tem que ter vínculo de emprego, a gente está acelerando um pouquinho, porque o tempo já passou, né? Ele vai ter que ter vínculo de emprego, tem que ser um contrato formal. E nesse vínculo, você vai estabelecer quais as atividades que ele vai fazer, né? Eu vou contratar um teletrabalhador e já vou especificar o que ele vai fazer. Bom, além de especificar o que ele vai fazer, eu vou, eventualmente, precisar ter na empresa. E ele pode comparecer sem descaracterizar o teletrabalho, certo? Outra coisa importante para a gente, bem interessante, é que há possibilidade de mudança de regime de trabalho. Eu me fui contratado inicialmente para teletrabalho e depois você quer me colocar para presencial. Ou eu fui contratado para presencial e depois você quer me convocar em teletrabalho. Isso é possível. Se for de teletrabalho para presencial, só basta o empregador comunicar a você e colocar no contrato, né? Fazer um aditivo no contrato.
Por quê? Porque passar de teletrabalhador para presencial é você devolver para esse trabalhador todos os direitos do capítulo da duração do trabalho. Horas extras, adicional noturno. Então, a lei veio entender que isso é benéfico. Então, basta que o empregador... Gente, desculpa aí, eu troquei um pouquinho, né, dada a pressa. Se eu sou teletrabalhador e vou voltar para presencial, desculpe, basta que eu informe, que o empregador informe para o empregado. Por quê? Porque vai melhorar a vida dele. Ele vai voltar a ter aqueles direitos. Então, ele me informa, coloca no contrato aditivo e ele vai poder me chamar, só que dando um prazo mínimo de 15 dias para essa alteração. Bom, e o contrário? Eu sou presencial e você vai me botar para teletrabalhador. Aí, nesse caso, a lei já entende como algo que vai trazer um certo prejuízo para o empregado, porque ele vai perder todo o capítulo da duração. Então, nesse caso, ele vai ter que acordar com o empregado, certo? Então, esse tipo de alteração, um pouco que fugindo do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ele é possível, certo? Bom, a gente já sabe a formalidade, você deve ter um contrato escrito e efetivamente ter a atividade que o empregado vai fazer. Você vai dizer, olha, você vai ser um professor que vai transmitir aula à distância. Você vai fazer controle de trabalho na internet à distância. Então, você especifica anteriormente o que você vai fazer, né? O que esse empregado vai fazer. Faz até a lógica do próprio contrato de trabalho. É até a lógica do próprio contrato de trabalho, que é realizar fora com sistemas de informação e de comunicação, certo? Bom, rapidinho para a gente encerrar essa conversa que a gente está tendo hoje, esse bate-papo que a gente está tendo hoje. Professora, se ele vai trabalhar externamente, e o material de uso, né? Vamos lá, vou precisar, numa cidade como a minha, Teresina, calor infernal, vou precisar de um ar-condicionado, vou precisar de um computador de última geração. Bom, como é que fica esses gastos? Gente, esses gastos, pela lei, pode ser negociado. Tanto o empregado como o empregador podem vir a pagar, ou mesmo a dividir os valores. É bastante criticado, mas sim, você pode negociar. Bom, se for o empregador que vai pagar, ou tudo, ou parte desses gastos, esse valor não terá caráter salarial. Ele funciona como ajuda de custo. Eu vou lhe dar um valor para que você possa efetivamente usar nos gastos extras que você vai ter com a prestação de serviço, certo? Então, negocia o valor e se for o empregador que for pagar, o que ele vai pagar não é considerado salário para efeitos salariais, para você ter férias, 13º, FGTS e tudo mais, certo? Bom, e em relação à segurança e saúde, como é que fica? Se eu tiver uma doença, né? Por exemplo, eu sou digitador, eu vou ter a chamada LER, lesão de esforço repetitivo. Em relação a isso, a lei quis um pouco proteger o empregador. Ela disse que o empregador deve instruir o empregado de forma ostensiva, né, bem clara, quais são as possíveis doenças que ele pode ter e quais as formas de você tentar evitar ou tentar pelo menos minimizar. E o empregador deve dar um termo, o empregado deve assinar um termo se comprometendo a fazer. Complicado, né? Da gente achar que isso realmente vai acontecer. Mas para que a gente possa entender como isso é possível, a gente tem que pensar que cada situação vai depender da realidade. Tanto eu posso ter um empregado teletrabalhador que vai ter salário, que vai ter horas extras para receber, porque é possível que você, de alguma forma, controle a atividade dele, certo? Como também é possível que uma lesão tida pelo empregado, o empregado tem que responder. Por que ele vai ter que responder, professora? Imagina que você passa trabalhos em quantidade muito grande para o trabalhador. E o trabalhador vai passar horas fazendo aquilo, sem se preocupar com descanso, sem se preocupar com nada. Resultado disso, o trabalhador tem uma lesão, tem uma doença. Portanto, gente, é possível sim
você ter que pagar por uma eventual doença trabalhista do empregado, ou horas extras, adicional noturno, vai depender muito da realidade. Isso os tribunais têm dito, né, que vai depender muito da realidade, porque isso é meio de proteção do trabalhador, é segurança e saúde, e segurança e saúde não pode ser utilizada, analisada e estudada dessa forma, certo? Gente, basicamente, é isso que a gente tinha que conversar hoje num primeiro encontro. Espero realmente encontrar vocês em várias oportunidades. A gente vai ter aí, se Deus quiser, concurso de auditor fiscal, que é uma coisa que me interessa muito, é participar com vocês do conhecimento de vocês. A gente vai ter aí TRTs, OAB para o pessoal que gosta de trabalho, isso é tudo um tema bem interessante. E no final, só para encerrar, eu deixei uma questão para vocês, né? Que a presença de serviços em regime de teletrabalho, a resposta certa, a gente vai dizer que é a letra B de bola. Não desobriga o empregador de orientar o empregado quanto às precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho. Rapidinho, as outras estão erradas. A letra A, porque a palavra é exclusivamente fora, antemente. A letra C, o empregado não tem obrigatoriamente que suportar o ônus das despesas. Isso deve ser acordada. A possibilidade de alteração, tanto do presencial para o teletrabalho, como do teletrabalho para o presencial. E não depende de previsão de convenção coletiva. Você pode sim fazer. Vou dar uma olhada só se tem alguma pergunta e a gente encerra o meu muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos para uma pergunta só. Professora, a licença maternidade não é possível neste tipo de contrato? Acho que ele está falando do contrato intermitente, certo? Não é que não seja possível. É possível. Agora, a grande dúvida que a gente tem é, no caso de gravidez, no caso de acidente de trabalho, quando você voltar e estiver estável, certo? Como é que vai ser essa sua estabilidade? Com empregado, recebendo, sem receber? Receber quanto? Tá? Interessante a gente ver isso. A licença maternidade vai sim, porque a licença maternidade, ela independe de carência. Só que, para que você possa receber como empregado, é necessário que você contribua. E a Previdência Social só reconhece contribuições sobre o salário mínimo. Mas diferente de um auxílio-doença comum, se você vier engravidar e tiver contribuído nem que seja uma única vez, você receberá o auxílio maternidade, certo? Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso participar disso. Desculpem os erros, desculpem o nervosismo no final, porque está chegando término e eu demorei mais do que estava sendo esperado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer sim trabalhar com vocês. E em especial meus alunos que participaram, que tiveram aqui presente, certo? Um grande beijo e espero para vocês mais na frente outra vez.